tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, num terremoto ou num fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Olá, 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 muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que estão conosco já nesse nosso momento de esperança, a todos vocês também, amigas e amigas que têm sempre nos prestigiado assistindo as nossas lives ou assistindo os nossos vídeos, mandando as suas mensagens, seus comentários. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por estar conosco. É sempre um momento muito especial, esse momento de esperança, esse tempo que nós podemos estar juntos e juntos compartilhar da palavra do Senhor. É um texto conhecido, mas é um texto que tem muito a falar conosco em relação a como nós devemos responder nos tempos de desafio, nos tempos de adversidade, naqueles tempos onde as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Geralmente, irmãos e irmãs, quando as circunstâncias ela não nos vai bem, nós fazemos alguns planos e nós recorremos ao Senhor. A realidade é essa. Naqueles momentos de maiores adversidades, são aqueles momentos onde nós mais procuramos o Senhor e nós clamamos por Ele e nós temos já em mente como que as coisas devem acontecer, como que o Senhor nosso Deus deve responder
as nossas vidas, as nossas orações neste momento. Mas a bem da verdade, irmãos, é que nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos, mas acontece do jeito que o Senhor tem planejado. E o tempo do Senhor, ele é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Tudo o que nós devemos fazer é não perder jamais a nossa confiança e o nosso foco jamais pode deixar de ser o Senhor. Então vamos lá, vamos para a leitura desse texto que nós vamos ler na noite de hoje, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler esse texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 40 até o versículo 56, para que a gente possa compreender bem essa história. Lucas 8, 40 a 56 diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que se achegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, em que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o apertava. E eis certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. Eis que gastara com os médicos todos os seus recursos. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Como Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Você consegue imaginar essa situação de Jairo? Jairo, ele procura Jesus e ele tem uma emergência. Jairo está vivendo um momento que requer extrema urgência de ação. Então ele vai a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, mesmo sendo ele um oficial, mesmo sendo ele uma autoridade, ele se reveste de humildade, ele se prostra a Jesus e ele fala: Por favor, venha até a minha casa, porque a minha filha está terrivelmente doente, ela está à beira da morte. E então Jesus começa a caminhar com Jairo
começa a ir em direção à resposta, ou começa inicialmente a responder o pedido de Jairo, caminhando com ele para casa, e de repente surge esse contratempo, surge essa mulher, alguém que também tinha uma extrema necessidade, e alguém que acreditou que se tocasse em Jesus, o simples fato de tocar em Jesus, ela seria curada. E então Jesus, ele para aquela caminhada e começa-se então uma discussão, e Jesus perguntando quem havia lhe tocado, e ninguém falava nada, e Jesus fica... Você pode imaginar a situação de Jairo, alguém que está desesperado num momento de profunda dor, sabendo da urgência, clama a Jesus, fala com ele, entende que ele está dando uma resposta, porque Jesus começa a caminhar, mas de repente o tempo de Jairo, ele se distancia do tempo de Jesus. E não é muito fácil para nós, irmãos e irmãs, amigos e amigas, aceitarmos e entendermos o tempo de Deus. E algumas vezes o tempo do Senhor, ele vai ser diferente do nosso tempo. As coisas não vão acontecer exatamente como nós planejamos e como nós gostaríamos que elas acontecessem. E se nós não confiarmos no cuidado de Deus, se nós não confiarmos, se nós não tivermos certeza de que a nossa oração, ela está sendo ouvida pelo Senhor e de que Ele está assim agindo em nosso favor, essa demora no nosso tempo, na nossa maneira de interpretar as circunstâncias, ela vai carregar o nosso coração de ansiedade, de tristeza, de dor, algumas vezes de ira, algumas vezes de raiva. Nós vamos reagir de uma forma negativa. Mas o que nós aprendemos aqui no texto é que em todo o tempo você não vê Jairo falando coisa alguma, ainda que isso não estava sendo fácil para ele. Ele sabia da urgência, ele sabia que a filha estava à beira da morte, mas agora tem o Senhor Jesus agindo para cuidar de uma outra situação, ou seja, o tempo de Jesus não era o tempo de Jairo. E eu tenho certeza que aquilo, apesar da Bíblia não registrar ele fazendo coisa alguma, trouxe muito pesar ao coração de Jairo. Porque é assim que acontece com as nossas vidas. Quando nós estamos enfrentando alguns desafios, ou quando nós temos algumas necessidades que são urgentes, nós recorremos ao Senhor, nós vamos a Ele, nós nos prostramos, nós nos humilhamos, nós oramos, nós pedimos a intervenção do Senhor e nós acreditamos pela palavra dEle de que Ele ouve a nossa oração e de que Ele está agindo em nosso favor. Mas quando a concretização da ação de Deus, ela começa a demorar, ou coisas começam a acontecer no meio disso tudo, então o nosso coração ele se enche muito mais de ansiedade, de questionamentos que talvez sejam honestos. Jairo poderia estar dizendo por que ele está parado, se ele sabe que alguém tocou, que saiu virtude, agora vamos embora, minha filha tem necessidade. Algumas vezes é assim que nós pensamos também. As nossas necessidades vão ser sempre mais urgentes. Nós sempre queremos as coisas acontecendo no nosso tempo. E nós precisamos entender que o tempo de Jesus é diferente do nosso. Mas o tempo dele é perfeito, enquanto o nosso ele é imperfeito. E quando esse tempo ele se manifesta, essa é uma oportunidade para que a nossa confiança no Senhor ela seja manifestada, de tal forma que a gente não deixe a nossa posição. Jairo esteve o tempo todo com Jesus, de tal forma que não haja murmuração. Então nós colocamos a nossa confiança no Senhor e sabemos que apesar das coisas não estar acontecendo da nossa maneira, ela está acontecendo da forma perfeita. Por isso eu quero encorajar você a pensar dessa forma.
Muitas vezes nós vamos receber notícias que vão contrariar os nossos planejamentos, os nossos planos, aquilo que a gente idealizou para um futuro próximo, para um futuro longo. Eu estou falando isso, irmãos, com muita particularidade, porque essa semana algumas coisas mudaram em relação aos planejamentos aqui de futuro, em relação à mudança do meu visto, em relação à conclusão do meu programa, do meu curso. Algumas coisas mudaram e naquele primeiro momento o coração se carregou de ansiedade, de angústia. Mas essa manhã o Senhor ministrou uma palavra, essa palavra ao coração, entendendo de que, olha, não é porque as coisas não estão acontecendo da forma que foi planejada, que elas saíram do controle do nosso Deus. O fato é que eu preciso continuar com os meus olhos nele e saber que o tempo dele é perfeito para a minha vida, saber que o tempo dele, apesar de não ser o meu muitas vezes, mas é o melhor, e é assim que nós precisamos entender. Eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você esteja vivendo uma situação como essa, de coisas que você tem na sua vida que são urgentes, que são emergenciais e que preocupam o coração. E você tem orado e você tem buscado e de repente parece que você estava vendo tudo caminhar para uma realização, para uma concretização daquilo que você queria, da maneira como você queria, porque você buscou o Senhor e o seu coração se encheu de fé. Essa é uma manifestação de que você entendeu que o Senhor estava caminhando contigo. Mas de repente passou um dia, passaram 2, passaram 3 dias e você não viu nada acontecer. E aí então você carregou seu coração de tristeza e pensou em desistir. Eu quero dizer para você, não desista. O fato das coisas aparentemente terem parado, ou do tempo, o seu e o do Senhor ter se desconectado, isso não significa que o Senhor não está agindo, isso não significa que o Senhor não vai agir, isso não significa que o Senhor não se importa com a sua vida. O Senhor se importava com a filha de Jairo, mas havia alguma necessidade em que ele tinha que trabalhar, tanto na vida daquela mulher, quanto na vida de Jairo. A espera, isso não é nada fácil. A espera é um tempo difícil. Se você já teve alguém muito querido da sua família que foi para uma cirurgia, e aí eles te colocam numa sala de espera, aquelas 2 horas, 3 horas, parece uma eternidade. Até que o médico venha para dar o resultado, para falar. Aquela sala de espera é a sala da ansiedade, é a sala do tratamento, é a sala de que quando você recebe a notícia, né, de que tudo foi bem, então é o alívio. É difícil esperar. Mas o fato das coisas não estarem acontecendo no seu tempo não significa de que elas não estão. Portanto, tenha ânimo, tenha coragem, confia no Senhor. Confia no Senhor quando o tempo te exigir espera. Mais do que isso, enquanto Jesus estava ali resolvendo aquela questão com a mulher que lhe havia tocado, alguém da casa de Jairo se aproxima e diz para ele: tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Você pode imaginar o coração de Jairo? Acabou. Não tem mais o que fazer. Enquanto ela estava doente, enquanto ela estava enferma, mas ainda estava viva, então era possível a cura, era possível a restauração. Mas agora alguém se aproxima e fala: acabou, ela morreu. E então o coração daquele homem pode ter se enchido assim, de dor, de tristeza, de frustração e de questionamento. Questionamento do tipo: se o Senhor tivesse sido um pouco mais rápido, isso não teria acontecido. Mas o fato é que Jesus olha para Jairo e ele vai dizer para ele: não temas, crê somente, ela será salva.
crê somente, ela será salva. É difícil você crer quando você não tem nada para se agarrar. Mesmo você tendo a palavra, algumas vezes, quando você não consegue visualizar, quando você não tem algo palpável, concreto, não é fácil crer. O Senhor entende isso na sua vida, na minha vida. E algumas vezes, irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vamos enfrentar momentos assim, em que a palavra, ela vai vir dizendo assim, ó, não tem jeito. Acabou. Não tem mais o que ser feito. Algumas vezes pessoas vão se levantar para trazer assim uma palavra negativa, para te desencorajar, para te desanimar. O inimigo da nossa alma, ele vai fazer muitas vezes coisas acontecerem para dizer assim, ó, acabou, não tem mais jeito. Notícias vão chegar, situações vão acontecer, numa tentativa de nos provar que acabou. Mas na verdade a palavra final é aquela que vem da boca do nosso Deus. A palavra final é aquela que procede do coração do nosso Senhor. O livro de Provérbios fala que o coração do homem pode fazer os planos, mas o Senhor é quem conduz os passos. O coração do homem pode fazer os planos, mas a palavra exata, ela vem da boca do Senhor. Então a última palavra é do nosso Deus. Nós temos que crer e que confiar nisso. Ainda que nós estejamos sendo sacudidos por situações adversas, ainda que nós estejamos sim ouvindo palavras de derrota, de frustração, nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor, à voz do Senhor. O que Jesus disse para Jairo é: crê somente. Precisamos crer somente. E às vezes uma situação vai acontecer para que outra maior se manifeste. Jairo estava pensando e planejando a cura da filha. Jesus estava planejando a ressurreição da morte. Jairo estava pensando em um sinal que a medicina ou a ciência ou qualquer, talvez outra pessoa pudesse fazer. Jesus estava planejando mostrar algo que todos saberiam que foi um milagre, que foi algo feito do impossível. Precisamos acreditar nisso em nossa vida também, irmãos. Às vezes a semente lançada na terra, Jesus fala, ela precisa primeiro morrer, para que depois ela produza o fruto. Tem algumas coisas na nossa vida que às vezes nós precisamos dar como morto, para que o Senhor possa ressuscitar isso, e então nós saberemos que foi ação única e exclusiva do nosso Deus. Que não foi uma ação humana, e não foi uma ação onde eu tenho as minhas glórias, onde eu tenho as minhas recompensas, mas foi algo totalmente divino. Então, quando essa palavra de derrota, de destruição vier na sua vida, lembre-se, a palavra final vem da boca do Senhor. E da boca do nosso Deus procede vida e não morte. Procede bênção e não maldição. Eu é que sei os planos que tenho para vós outros, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Essa semana, conversando com a irmã, pedindo oração para ela, e ela me mandou essa palavra, para relembrar dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Dos planos que o Senhor tem perfeito para o nosso viver. Então, algumas vezes, no meio da sua caminhada, da sua jornada, vai ter uma aparência e um som de acabou, morreu. Mas da morte o Senhor faz ressuscitar a vida. Ele é o que chama a existência o que não existe, que colhe aonde não foi semeado e que ajunta onde não foi espalhado.
Por isso, nós precisamos crer somente como Jesus disse para Jairo. Mas vai haver momentos, sim, em que a palavra que nós vamos ouvir é aparentemente uma palavra de derrota. E o Senhor então vai manifestar a vitória no meio da derrota. Precisamos continuar com os nossos propósitos firmes com o Senhor, mesmo quando o nosso tempo está desconectado do dele. Quando nós temos que esperar. Às vezes precisamos esperar. Precisamos continuar confiando no Senhor, mesmo quando aos nossos olhos acabou, é impossível. Porque o Senhor é Deus do impossível. Nós precisamos continuar firme no Senhor, mesmo quando muitos vão rir da situação e vai realmente dizer, não tem mais jeito. Nós vamos ter que lidar com isso algumas vezes. Algumas pessoas à nossa volta. Essas pessoas que estavam lá chorando a morte é porque conhecia a família. E quando Jesus fala assim, olha, a menina vive, ela não está morta, então começa o escárnio, a zombaria. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Algumas vezes a sua fé, ela vai ser zombada. Ela vai ser zombada, ela vai ser escarnecida. Algumas vezes você vai manifestar a sua confiança no Senhor Jesus e as pessoas vão rir de você. Mas nós não podemos nunca, até mesmo aqueles que estão ali à nossa volta, porque nos amam. Como aqueles que estavam lá chorando a morte da menina, porque tinha relacionamento com a família. Mas escarneceram daquilo que o Senhor podia fazer. Algumas vezes você vai compartilhar sua fé, sua esperança, e aqueles que você menos espera vão escarnecer de você. Nessa hora, mais uma vez, coloque os seus olhos no Senhor e dê ouvido à palavra do Senhor. Porque Jesus, diante daquela situação, tomou Jairo e a esposa pela mão, entrou no quarto com alguns poucos discípulos e trouxe vida aonde havia morte. Trouxe luz aonde havia trevas. Trouxe alegria aonde havia dor, onde havia tristeza. Trouxe paz aonde havia tribulação. É assim que o Senhor faz na nossa vida, no tempo dele, na maneira dele. O que nós precisamos fazer é confiar em todo o tempo no Senhor nosso Deus. Não olhe as circunstâncias. Não caminhe por vista, como diz o apóstolo Paulo, mas por fé no Senhor. Aquilo que você tem clamado, ainda que não esteja acontecendo no seu tempo, continue clamando e perseverando. Se, humanamente falando, você chegou à conclusão de que acabou, é impossível, então se agarre no Deus do impossível. E se tentarem te desencorajar, se agarre firme com o Senhor, entre no quarto com Ele. Entre no quarto, onde está o seu problema, aonde está a sua dor, aonde está o seu sofrimento. Entre com o Senhor lá, você e Ele, nesse quarto. Traga algumas pessoas para dentro desse quarto, como eu fiz essa semana, diante das dificuldades aqui, passando, enfrentando. Mandei mensagem para a irmã Andréia, mandei mensagem para algumas pessoas, olha, ora comigo, ore por mim. E esses irmãos e irmãs entraram naquele quarto de sofrimento, de angústia, e estiveram orando, e o Senhor está lá operando o sinal, operando o milagre, eu creio nisso. Ainda que não tenha uma evidência clara, concreta nesse momento, mas a evidência que eu tenho é do cuidado do Senhor e de que os planos dele são perfeitos. Então entre nesse quarto, você e o Senhor, não dê ouvido aos barulhos que você tem à sua volta. Algumas vezes nós temos que lidar com esses barulhos, mas nós temos que ignorá-los e que nós temos é que focar a nossa atenção no Senhor e entrar com Ele
no lugar da nossa tristeza, para que a gente possa contemplar Ele transformando a nossa tristeza em alegria, a nossa dor em alívio, as trevas em luz, a morte em vida.